Que Pode falar, Júlia. porque existem, quando você toma banho, não sei se tem na sua casa, tem uns bichinhos que parecem uma joaninha, meio, sei lá, assim. É uns bichinhos que ficam no banheiro. Mosca do banheiro. É, Uhum. foi isso. Aquelas mosquinhas fofinhas. Eu acho mó fofinha aquelas mosquinhas. O nome disso é mosquito. Caraca, ô bichinho legal. Não te morde, não te pica e você ainda mexe com ele. É, igual uma mariposinha pequenininha. Ela fica no banheiro porque Uhum. ela gosta de umidade. Aí ela fica no banheiro. Putz, então meu Bom, quarto tá todo úmido, então, porque fica um monte aqui na parede da minha cama, do lado da minha cama, fica um monte, às vezes. é, bom, vamos na 261, tá? Vamos continuar esse capítulo aí. Na aula passada, nós estávamos falamos um pouquinho sobre o microscópio, né? Lemos um texto falando sobre o microscópio, a diferença, né, dos dois tipos de microscópio, o microscópio óptico e o microscópio eletrônico, e depois falamos um pouquinho sobre o metabolismo dos seres vivos, ou seja, como que é o funcionamento desse ser vivo, tá? O que que ele faz para obter energia, para conseguir realizar todas as suas atividades durante o dia. Sendo ele um animal, sendo ele uma planta, sendo ele um ser humano, independente do tipo de ser vivo que for, todos eles vão possuir um metabolismo, um funcionamento, tá? O metabolismo é um conjunto, né, de atividades que a gente realiza dentro do nosso corpo durante todo o dia, tá? Dia a dia. Aí falamos um pouquinho também que os seres vivos, eles possuem um ciclo de vida, tá? Então, todos os seres vivos, eles têm um ciclo vital ou ciclo de vida. Então, eles vão seguir uma sequência. Eles vão nascer, eles vão crescer, vão se desenvolver, né, para se reproduzir e depois vão morrer. Isso foi a última coisa que a gente comentou na aula passada, tá? Foi sobre o ciclo de vida dos seres vivos. Bom Aí, dia. bom dia, Miguel. Aí o livro ele citava 3 exemplos para a gente. Mostrou para a gente o ciclo de vida do milho, o ciclo de vida de uma tartaruga e o ciclo de vida de uma borboleta. Tá? Isso foi a última página, foi a página 258 e 259 que a gente viu. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os estímulos que o ser vivo ele pode sofrer, tá? Os estímulos do ambiente e como que ele reage a esses estímulos. Quando um ser vivo ele recebe qualquer estímulo, ele vai dar uma resposta a esse estímulo, tá? Então, em qualquer situação que a gente observe um ser vivo, a gente vai notar nesse ser vivo que a todo momento, na natureza, no ambiente em que ele está, ele pode receber estímulos e ele vai dar sempre uma resposta a esse estímulo. Então, por exemplo, vou citar o exemplo do ser humano, depois a gente vê o exemplo que está aqui no livro. Sempre eu gosto de dar exemplo pelo ser humano, porque a gente entende melhor quando a gente fala da gente, tá? Um exemplo bem fácil da gente entender. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, né? Aí, se eu fizer uma pergunta para vocês, automaticamente vocês vão ouvir essa pergunta através do estímulo da audição. A audição de vocês vai ser estimulada para ouvir a minha pergunta. E se vocês souberem a resposta, vocês vão ter também o estímulo de falar essa resposta, vão usar, né, a fala para dar essa resposta desse estímulo
que eu fiz com que vocês utilizassem. No caso, utilizaram a audição e depois a fala na hora de dar uma resposta. No ambiente com os seres vivos, isso também acontece, tá? Vou dar um outro exemplo. Nós temos dois machos brigando por uma fêmea, tá? Vamos dar o exemplo de um leão. Se o primeiro leão atacar o outro, o que esse segundo leão vai fazer? Ele vai reagir. Quando esse leão reage ao ataque do outro, esse ato de reagir é a resposta a um estímulo. O estímulo foi o quê? Foi o primeiro leão atacar o segundo, e esse segundo teve como resposta, né? Atacar. Seu áudio tá baixo pra mim. Oi? Seu áudio tá baixo pra mim. Meu áudio está baixo? Deixa eu ver se eu consigo chegar um pouquinho mais para frente, para ver se melhora. Bom, e aí aqui no livro ele cita alguns exemplos, tá, relacionados a esse estímulo do ambiente. Não sei se vocês conhecem, mas eu acho que sim. Aqui na página 261 tem uma foto de uma plantinha que é conhecida como dormideira. Já ouviram falar? Minha prima tem. Minha prima Não. ela no cantinho. Tia, quando eu fui lá em Maricá, quando ir pro farol, tem que descer, tipo, uma estradinha. Aí lá tem uma. Sim. Ela é bem comum de ser encontrada, né? Às vezes está no cantinho da calçada. É bem comum. O que acontece com a dormideira? Ela está lá no ambiente quietinha, e aí, Se encostar alguém nela, ela se retrai. nela, Ela se ela retrai. se fecha todinha, né? Aham. Isso é um Eu já exemplo. gostei uma já. Isso é um exemplo de estímulo do ambiente. Toda vez que alguém toca essa plantinha, o que ela faz? Ela responde a esse estímulo. Então, a primeira foto aí do livro, ó, da 61, vem mostrando exatamente isso. A primeira foto, ó, todas as folhinhas estão abertinhas, porque ninguém tocou ainda. Aí, na segunda foto, ó, já aparece uma mão por baixo de algumas folhinhas, mostrando que esse contato, página 261, Ângelo. Estamos no iníciozinho da 261. Então, essa mãozinha que está aí embaixo tocou essas folhinhas e essas folhinhas se fecharam. Houve um estímulo aí, um estímulo. Oi. Lá na casa, no prédio da minha prima, tem um monte, tem uma árvore cheia. Então, aí quando acontece isso, ela fica por um tempinho assim. Só depois de algum tempo, se ninguém mais tocar nela, aí ela se abre novamente, tá? Ela vai voltar ao seu normal. Aí, se outra pessoa tocar de novo, ela vai, recebe, né, essa resposta do estímulo, e aí ela se fecha novamente, tá? É mais ou menos assim que acontece na natureza. Aí o livro dá outro exemplo. Ó. A gente tem aí, ó, aqueles bichinhos da luz, quando começa a esquentar muito, por esses dias até apareceram alguns. Aqui em casa tem Atrás, na minha casa apareceu. Esquentou demais, estava muito calor. Na minha Aí casa também aparece logo aparece esse bichinho. E também recebe um estímulo, né? Que estímulo é esse? Nesse caso aí, a luminosidade da lâmpada, né? Ele procura sempre uma luz para ele ficar por perto. E aí, se tiver alguma luz acesa na nossa casa e tiver muito calor, né? Porque eles aparecem nesse tempo, esse tempo que a gente vai começar agora de primavera e início de verão, eles adoram.
E aí a gente, às vezes, ou tem que fechar a janela, a gente não aguenta fechar, né? Porque fica calor, então a gente fica com a janela aberta. Mas aí, na maioria das vezes, a gente apaga a luz para ele vir embora, né? Ou então faz uma receita caseira que também funciona. Coloca um balde de água debaixo da lâmpada, né? Na direção da luz. E aí o que acontece? Essa luminosidade da luz reflete na água de dentro do balde, aí ele fica meio confuso, ele fica meio desorientado, ele acha que aquele reflexo da água é a lâmpada também. Aí ele vai para dentro do balde, nisso que ele vai para dentro do balde, ele cai na água e aí já era uma vez esse bichinho. Tia, Ô, tia, mas por que eles gostam tanto de luz assim? Por que eles gostam tanto da luz assim? Então, ele é um tipo, né, é uma espécie de cupim. Então, ele tem como característica, ele tem como estímulo essa luminosidade. Não só da lâmpada, qualquer tipo de claridade, né, de luminosidade. Se a gente desligar a lâmpada e tiver com a televisão ligada, eles vão para a televisão, né, não adianta nada. Então, é uma espécie de cupim, isso é um cupim também, aquele mesmo que come a madeira, né, é uma espécie de cupim, mas essa espécie, ela se estimula, vamos dizer assim, né, ela gosta desse ambiente iluminado, no caso, próximo ou a lâmpadas ou aparelhos que emitem luz. É uma característica dele. Como eles gostam também do quente, porque quando acende a luz e deixa muito tempo acesa, fica quente ali também. Deve ser por isso também. Tipo, lá fica quente. Isso também, isso mesmo, também. Né? Ele só aparece em dias assim, bem quentes. E a própria lâmpada, né, tem o seu aquecimento, ela fica quentinha também. Então, eles também gostam por esse motivo. tia. Josias, quer falar alguma coisa? Oi, pode falar. Ô, tia, esses bichinhos, eles ficam entrando dentro do nariz e do ouvido? Também chegam perto da gente também, às vezes acontece, né? Comigo já aconteceu já É algumas vezes. horrível. No ouvido você fica catucando e no nariz você fica assoando toda hora. Isso. Esses dias eu quase quebrei a tensão, sabe? Um bicho pousou do meu lado, eu tomei um susto. Quando tem muito, né, que a gente quer se livrar deles, a gente acaba tentando afastar, né? Aí a gente acaba, às vezes, dando mal, né? E aí a gente respira alguns. Ô tia, quando eu tava dormindo, eu dormi assim, aí entrou um bicho dentro da minha orelha. Eu acordei com aquilo apitando no meu ouvido, não entendendo o que era. Tomar banho antes de dormir. Aí tava, eu não entendendo o que era. Aí meu pai foi lá olhar, tem um bicho aqui dentro. Ele foi lá e tirou. Meu Deus, mas eu não entendi, foi nada, tia. Tia, Essa aí a gente tem que tomar cuidado, porque é perigoso. Não, a gente não pode deixar nem entrar na nossa orelha, tá? É perigoso. Tomar cuidado. Ô tia, eu era inofensivo, eu tava dormindo, tia. Pois é, aí a gente não tem como controlar, né? Mas se vocês perceberem qualquer coisa entrando dentro, né, do ouvido, aí se estiver incomodando vocês têm que procurar um médico, porque não pode, o bichinho não pode ficar ali. Às vezes acontece, aquelas formigas maiorzinhas também, às vezes gongolo também. Ô tia, Quem dorme no chão e mora em casa, às vezes pode ter gongolo na casa. Aí também pode entrar, então tem que tomar bastante cuidado, tá? ô tia, Quer falar mais alguma coisa? eu tenho, tia. Se Davi tá achando ruim, e é ruim, porque eu já passei por isso. Eu tava jogando futebol e entrou do bichinho dentro do meu ouvido. Ô tia, eu tava dormindo lá em Natal. Eu me lembro, eu nunca mais vou esquecer desse dia.
Lá perto de casa tinha muita lagartixa. Porque do lado tinha um negócio lá de pedra, esses negócios. Aí, Ah, tia, tinha muita lagartixa lá. Eu fui dormir. Quando eu acordei, sabe o que tinha debaixo do meu travesseiro, tia? Minha mãe achava que eu era uma barata, mas era uma lagartixa nossa, enorme, lagartixa. enorme no meu travesseiro. E quando mata a lagartixa, por que ela fica indo pro lado e pro outro sem a cauda? O bagulhinho dela. Isso. Então, isso também, ó, isso tem a ver também com a nossa matéria de hoje. Também é um estímulo que ela recebe. Se ela se sentir ameaçada com alguma coisa, tá? Ela faz isso, ela solta a parte da cauda dela. Aí o que que acontece? A cauda fica se mexendo para ela despistar o predador, ou seja, quem queria matar ela, né? Aí ela deixa a cauda mexendo, se mexendo e foge com o restante do corpo, sem a cauda. Isso também é uma característica de alguns animais. No caso da lagartixa, é uma característica de proteção, tá? É uma maneira que ela tem, é uma adaptação que ela inventou no próprio corpo dela para ela se proteger. Então, toda vez que ela se sentir ameaçada, toda vez que algum predador estiver tentando caçar ela, ela faz isso. Ela libera uma parte da cauda. Essa cauda ela continua se debatendo ali, se mexendo. Enquanto isso, ela ganha tempo e foge. Tá? E aí o predador ele fica atraído por aquele, bom dia Mariana, por aquele movimento da cauda, ele fica distraído com aquele movimento da cauda, achando que ela está ali, mas ela não está, ela já fugiu há bastante tempo, tá? É uma característica, a gente vai ver, isso a gente vai estudar um pouquinho melhor o ano que vem, porque aí sim é a nossa matéria mesmo, a Ô, gente tia, só vai falar sobre seres vivos, algo que eu acho de bom, mas, algo que eu oi? acho de bom na lagartixa é porque eu tenho duas perguntas. Ah. Não, essa é uma. O que eu acho de bom na lagartixa Tio, o é que 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 ela tudo que eu come? falo com ela, tudo que eu falo com ela concorda comigo. Por que que ela balança a cabeça Ah, dizendo sim. assim pra mim? Toda hora, nunca fala não. Ô tia, teve uma vez que aqui Ô em É. tia, o que casa. que ela come? Tia, teve uma vez que aqui em casa Tia, o que que ela teve come? uma lagartixa dentro do banheiro. Aí, Ai, gente, dentro do. deixa eu falar. Aí tinha uma lagartixa dentro do banheiro. Aí nisso que Hum, eu tava tomando banho e Tia, minha eu fui prima botar o meu. também. A gente tava tomando banho. Quando a gente tava tomando banho, eu falei assim, Isabela, o que que é aquilo dali perto do vaso? Aí ela, não sei, eu falei assim, é uma lagartixa. Aí nisso que eu fui pra pegar uma pá, Tá? Ué, oi, oxe, Ana. parou de falar do nada. Caiu, Não, né? Deve ter ela caído. pegou uma pá. aí tia, aí nisso que eu fui pegar, na verdade fui pegar um chinelo, meu chinelo tava do meu lado, ela tava se mexendo. Aí eu falei assim, ai meu Deus, que nojo, e Sim. agora pra correr? Não dá. Aí, aí eu peguei É. o chinelo, eu Na verdade, matei tava pra ela. correr. Mas eu matei ela, a parte do corpo. A cauda dela ficou solta. Sim, se mexendo. É, Aham. aí tá. Aí eu É, é quando a eu fui primeira coisa que pra, ela faz, é soltar a cauda. aí quando eu fui pra pegar, eu fui pegar, eu tava com o chinelo na mão, né? Porque eu matei a parte do corpo dela. Eu matei Mas o não era pá? corpo, matei o corpo dela. Aí finalmente ela morreu. Aí quando minha avó entrou no banheiro, ela falou assim, o que que aconteceu? Eu falei assim, agora? Entendi.
Bom, vamos lá então. Agora, outro exemplo aí, ó, da O que a bactéria. lagartixa come? Ah, O que a lagartixa come? Insetos. oi? Mosca. Mosca. Não entendi, gente. O Repete. que a lagartixa come? Que ele falou. O que a lagartixa come? Mosca. Mosca, mosquito. De preferência é o mosquito. Ela adora mosquito, mas insetos assim, de tamanhos pequenos, né, como mosca, mosquito, elas comem. Então, por isso que Tia, tem por que você falou isso, bastante, tia? aparece bastante em casa, porque geralmente em casa tem bastante mosquito, tem bastante mosca, aí elas sempre aparecem. Quando a pessoa mora em apartamento, assim, já é mais difícil de aparecer, né? Porque aí a população desses insetos é um pouco mais controlada. Mas quando é em casa, tem o telhado, elas gostam muito de se esconder nas frestinhas do telhado, e aí quem mora em casa, às vezes, tem a oportunidade de ver mais do que quem mora em apartamento. Por exemplo, no meu apartamento eu nunca vi. Mas quando eu morava em casa, de vez em quando aparecia uma lá. Teve uma vez que apareceu uma até em cima da minha cama. Aí quando eu acendi a luz, ela saiu correndo. Mas geralmente em apartamento isso não acontece muito não. Tá? Ô, Mas tia, elas gostam de insetos. agora eu tenho duas perguntas. Não, é só uma mesmo. Por que você falou sobre o negócio do inseto, tia? Agora eu vou querer viver com as 15 lagartixas aqui dentro do meu quarto para ela matar todos os mosquitos quando eu for dormir. Tia. Seria Tia, bom. Por quê, tia? Você tá, eu tenho uma tá dúvida. quase no seu sono profundo, aí chega aquele Aí zumbido. vem o mosquito. Exatamente. Ah, e Isso a outra aí. pergunta é por que a lagartixa ela toda hora concorda comigo? Essa aí Tia é uma brincadeira. Aline, Oi, Ana. aqui em casa, praticamente, aparece muita mosca. Então, esses dias, minha avó pesquisou na internet o que era bom para mosca. Aí, Aham. ela pesquisou na internet que é bom para mosca. Você pega a laranja, descasca a laranja todinha, pega a casca, bota no borrifador, bota a água até em cima, sacode, espirra, sai a mosca todinha. Ainda há pouco É. que tava cheio de mosca. Eu peguei, espirrei bastante e tá saindo mosca. Entendi. Essas receitas caseiras às vezes funcionam mesmo. É Eu também muito bom, conheço algumas que funcionam. Bom, mas vamos lá agora na 261, lá embaixo, ó. A gente viu o exemplo da dormideira, vimos o exemplo dos insetos aí, dos cupins, e agora na terceira foto é o exemplo de uma bactéria. Ó. Em direção a um composto químico. Tá? Gente, preste atenção. Para de escrever um pouquinho no chat para prestar atenção. Eles estão falando que E a gente tem um exemplo de uma bactéria que ela é atraída por esse composto químico, tá? Então, foi colocado ali aonde elas estavam um composto químico, tá? E através desse composto químico, todas essas bactérias elas foram 261, Mariana. Através desse composto químico, elas foram todas em direção a esse composto químico. Isso também é exemplo de um estímulo. Elas foram estimuladas por esse composto químico, tá? A irem todas na mesma direção, tá? Então, também pode acontecer dessa forma, tá? Agora vamos lá, 262.
Níveis de organização dos seres vivos. Então, na semana passada, na primeira aula da semana passada, Josias, desliga o seu microfone. Na primeira aula da semana passada, nós falamos um pouquinho sobre as células, tá? Falamos que todos os seres vivos, né, para ser considerados seres vivos, eles precisam ter células. Só que aí, a partir dessa célula, para se formar um corpo, um organismo, a gente vai ver que existem outras coisas, tá? E essas outras coisas são chamadas de níveis de organização dos seres Ô, vivos. tia, Então, oi. só uma dúvida mesmo. Por que, na verdade, o que é célula? Célula. O que é célula? É isso que você está falando? Sim. Então, a célula é a menor unidade que forma um ser vivo. Para um ser, ele ser considerado ser vivo, ele tem que ter células. A partir dessa célula, que é a menor unidade dos seres vivos, quando se juntam várias células, vão se formando o ser vivo. Tá? Só que hoje a gente vai aprender que quando a gente tem uma única célula, a gente viu semana passada que os seres que têm uma célula só são chamadas de unicelulares. Quando eles têm mais de uma, são chamadas de pluricelulares, né? Quando tem várias células, são chamadas de pluricelulares. Hoje a gente vai ver que quando a gente tem um conjunto de células, vai receber um nome. Quando a gente tem, depois desse nome que a gente recebe, que tem um outro conjunto, vai receber um outro nome, e assim sucessivamente. Então, a gente vai ver isso agora. Quais são os níveis de energia que os seres vivos possuem? Tia, Tá? eu vou te mostrar um negócio Então, na minha vamos lá. câmera. Aí você me responde o que é mais ou menos. Eu estava olhando essa página aqui. O que é isso aqui? Isso são ovinhos, são ovos. São ovos. Ovos da Joaninha aí. Tá? A gente vai chegar nessa parte ainda. Bom, então vamos lá. Na página 262. Vamos ver aqui. Lê para mim, Davi, lá em cima, o primeiro parágrafo. E depois eu posso ler depois dele? Peraí, ô tia, eu me perdi, porque eu coloquei na 261, não é? Agora Não, a gente tá é na- dois. Eu posso ler então, tia? Não. Deixa eu ler, Eu tia. não- Eu falei Davi. Vamos lá. Calma aí. 262 Davi. 262, o primeiro parágrafo, lá em cima. Primeiro parágrafo, lá em cima mesmo. Níveis de organização dos seres vivos, Davi. Eu sei, já vi, já. Como você estudou anteriormente, neste capítulo, todos os seres vivos são formados por células. Essas células, no entanto, não se encontram isoladas no corpo, mas organizadas em diferentes níveis. Bom, então vamos pensar aí, ó. Tem uma perguntinha para a gente pensar. Em qual sistema do corpo humano ocorre a digestão dos alimentos? Alguém sabe? Página 262. No intestino. Entendeu? O intestino ele faz parte de qual tipo de sistema? Sistema Organismo. Não, organismo não. Esqueci. sistema digestório, tá? Agora que eu vi. Então, o sistema que realiza a digestão dos alimentos é o sistema digestório. Vocês já estudaram isso no passado? Se eu não me engano, sim. Ô, tia, só tem uma dúvida. Quando você vai fazer alguma cirurgia, não tem aquelas
tem aquela corrente que parece aquela salsicha, que é tudo junta? Não sei, parece uma cobra. Aí vai de um lado, aí vai pro outro, vai pro lado, vai pro outro. Quando eles tiram aquilo, eles têm que botar exatamente igualzinho ou eles podem botar embolado assim? Mas eles não tiram, não. Você já Não? viu tirando em algum lugar? Eu já. Já eles não costumam tirar, não. Eu vi na série. Eles deixam daquela maneira mesmo. Só se tiver algum problema ali naquele órgão, entendeu? Aí eles vão mexer ele no órgão, quando estiver operando, né? Entendi. Tá? Bom, aí tem outra pergunta para a gente pensar. Ó. Cite o nome de um órgão ou estrutura que compõe esse sistema do corpo humano. Vocês já citaram aí alguns aí. Intestino delgado, intestino grosso. Não. Isso, intestino delgado, intestino grosso, o que mais? O Eu não escutei a pergunta. É a continuação da primeira pergunta. Quando a gente está se alimentando, que tipo de sistema está sendo utilizado? Aí a gente respondeu o sistema digestório. Aí ele pergunta, cite o nome de órgãos que fazem parte do sistema digestório. E a Yasmin falou intestino grosso e intestino delgado. Quem sabe mais algum? Intestino fino? Intestino fino e delgado é a mesma coisa. Tia, Esôfago não faz Oi, parte, Mariana. né? estômago? Muito bem, o estômago. O estômago é o principal, né? Porque o alimento ele vai para lá, né? A gente come pela boca, aí depois passa para a faringe, que é essa partezinha aqui do pescoço, depois passa pelo esôfago e vai lá para o estômago. Tá? Aí fica um tempo lá no estômago, fazendo a digestão, a trituração desse alimento, depois que ele vai parar nos intestinos. Vai para o intestino delgado, depois vai para o intestino grosso, e depois o que o organismo precisa, ele guarda. O que ele não vai precisar mais, aí ele joga fora através das fezes. Aí a gente elimina para fora do corpo. O que Tá? é tese? Que é o quê? Tese. Fezes? É o número 2. Não, tese. Eu vou botar no chat. Acho que é assim, ó. Deixa eu ver, peraí. É. Não chegou aqui para mim, não. Acho que é assim, ó. Ah, não, é teste, que eu botei errado. Tô perguntando coisa que eu não entendi. É que eu tinha ouvido tese. T-E-S-E. Não, é fezes. Ah, tá. Entendi Tá? agora. É eliminado através de fezes, tá bom? Entendi. Que é o número Tese. 2. O que é tese? Ah, não. Fezes, São fezes. Você entendeu errado. fezes Bom, é agora fezes, né? tá. Aí nós temos aí, ó, a figura de algumas crianças, né, se alimentando, tá? Aí ele comenta sobre essas duas questões que a gente respondeu agora. Ao responder as questões, você deve ter citado o sistema digestório e diferentes órgãos desse sistema, foi o que vocês falaram. Os órgãos são formados por diferentes tecidos, as quais são compostos de células. Essas informações se referem aos níveis de organização dos seres vivos. Observe abaixo. Agora a gente vai ter que prestar bastante atenção, tá? Porque nós vamos precisar marcar também. Aí, nesse desenho, nesse quadro amarelo, está representado o sistema digestório, tá? Que foi esse que vocês acabaram de responder. Então, aí, ó, a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, que é esse marronzinho,
o intestino grosso, o intestino delgado, tá? Todo ele representado aí direitinho. Só que aí, o que ele quer com esse desenho? Ele quer mostrar a gente os níveis de organização que os seres vivos têm. Está numerado aí do número 1 ao 5, tá? Está numerado do 1 ao 5. Só que nós vamos começar ao contrário. Nós vamos começar do 5 até o 1. Por quê? Porque do 1 até o 5, ele está do corpo todo até a menor unidade, que é a célula. Então, nós vamos começar ao contrário. Nós vamos começar do menor para o maior, tá? Então, nós vamos começar do número 5. Então, vamos lá. O número 5. Célula. O que é célula? Foi a pergunta que a Ana Clara fez. Aí está aí a resposta. Ó. É a unidade estrutural e funcional do corpo humano e de outros seres vivos. Vamos marcar isso aí. Definição de célula. É a unidade estrutural e funcional do corpo humano e de outros seres. Quando a gente tem um conjunto de células, quando a gente tem várias células, a gente tem o que a gente chama de tecidos, tá? Que está no número 4, ok? Então, vamos marcar também. O que são tecidos? São grupos de células especializadas que atuam em conjunto na realização de determinadas funções, até funções. Aí, quando a gente tem um conjunto de tecidos, tá? Nós vamos ter os órgãos. O que está aí como definição de órgãos? Ó, são estruturas do corpo humano formadas por diferentes tecidos que participam de diferentes processos. Vai até aí também. Quando a gente tem um conjunto de órgãos, nós vamos ter os sistemas, tá? O que são os sistemas? Ó, sistema é um grupo de órgãos que atuam de maneira conjunta, desempenhando determinados papéis no corpo humano, como o sistema digestório, que atua na digestão e na absorção de nutrientes. Pode marcar tudo. E, por último, quando a gente tem um conjunto de sistemas, nós vamos ter o organismo todo, completo, tá? O que é organismo? Ó, conjunto de todos os sistemas forma o organismo. Então, o que a gente precisa saber desse quadrinho amarelo aí? Aí está representado os Sim, níveis. meu link saiu. Você tá em qual página? 262 ainda. Aqui está representado os níveis de organização de todos os seres vivos. Todos os seres vivos, eles são organizados desta maneira. Nós temos as células, o conjunto de células são os tecidos, no conjunto de tecidos nós temos os órgãos, no conjunto de órgãos nós temos os sistemas e o conjunto de sistemas nós temos o organismo, tá? Nós vamos ter que memorizar essa ordem. Eu vou colocar essa ordem no chat e vocês vão colocar, aí pode colocar em cima desse quadrinho amarelo, tá? Vocês vão colocar essa ordem aqui, ó. Níveis de organização.
célula. Tecido. Órgão. Sistema. E organismo. Tia, Copiar em qualquer cantinho que vocês queiram. tia, Isso que eu coloquei aí, ó. Tá? Nível de organização. Dois eu vou pontos. mostrar o calendário aqui, Miguel, para aí mostrar o calendário aqui vocês. Ana, não está na hora disso. Cada um tem o seu horário, cada um tem que saber que horas que a aula começa, termina. Não precisa ficar falando isso no chat. A gente já está um tempão tendo aula dessa maneira, não sabe a hora que termina a aula. Está atrapalhando a minha aula, Ana. Ana, por favor. Não é hora disso. Toda quarta-feira tem sempre um que pergunta o horário da aula, que começa, que termina. Tem que ver isso antes de começar a aula. Cada um tem que pegar o seu horário e ver antes, que hora que termina. Termina 10h20, que é a sua aula. A aula de carne acabou, né? Até meio-dia. Mas tem aula de história. História é o quê? Não é hoje, é quarta. Bom dia, Aline. A tia vai Bom dia, professora Aline. Ana, não está na hora disso, Ana. A gente está perdendo o tempinho da nossa Pra que aula. vocês querem saber a hora da aula? A gente vai ver quando chegar na aula. Aline. Oi, Bom dia, Aline. Bom dia. Deixa eu entrar nessa conversa deles aí. Hoje, a aula é uma aula de ciências e uma aula de arte, mas hoje, excepcionalmente, após a aula de arte, vocês terão aula de história. Lembra que eu combinei com vocês semana passada que na segunda-feira foi feriado, vocês não tiveram aula e ficariam sem a revisão para a prova. Então, a professora Claudete se disponibilizou a dar aula de segunda hoje para vocês, para poder dar a revisão. Entendeu, 62? Era isso que eu estava tentando dizer para ela. Sim, mas não na hora da aula da professora Aline. Todo mundo foi avisado semana passada. Só para acabar com essa confusão aí. Hoje, quando acabar a aula de arte, não saiam. Terá aula da professora Claudete. Entenderam? Sim, tia, mas tia, Sim, tia. duas Então, aulas. deixa a professora Aline dar a aula dela, por favor, agora. Podemos continuar, então? Sim. Bom, ó, Yasmin perguntou se ao invés de escrever a sequência, se a gente pode colocar os números. Não, porque na hora da avaliação não vai poder colocar número. Então, eu coloquei aquela ordenzinha, porque aí no livro, se vocês seguirem esses números eles estão do maior para o menor. E o correto é vir do menor para o maior, da célula para o organismo. Então, para vocês não se confundirem, eu coloquei essa sequência no chat para vocês copiarem aí em qualquer cantinho que vocês queiram copiar na página 262. Para vocês não se confundirem e para já ir memorizando essa sequência. Tá? Todos os organismos, todos os seres vivos, eles são organizados desta maneira. Células, aí quando a gente tem um conjunto de células, a gente tem os tecidos. Quando a gente tem um conjunto de tecidos, nós temos os órgãos. Quando a gente tem um conjunto de órgãos, a gente tem os sistemas. E quando a gente tem um conjunto de sistemas, nós temos o organismo completo.
certo? Então, é essa ordem que vocês precisam saber. Célula, tecido, órgão, sistema e organismo. São 5. Só que aí no livro tá de organismo até célula. E eu quero de célula até organismo. Eu quero o contrário, porque é mais fácil a gente estudar do menor para o maior, que é o todo, que é o organismo. Certo? Para a gente terminar... Tia, tua Oi, pergunta. Mariana. Espera aí, só um instantinho. Mariana chamou primeiro. Tia, eu só falei certo. Ah, tá. Então vai, Josias. Qual é o maior órgão do corpo? O maior órgão do corpo é a pele. Oxi, Tá? A pele, toda a pele do nosso corpo é considerado um órgão. E ele é o maior. por que é considerado órgão? Porque ele tem toda essa característica que a gente definiu aqui como órgão. Ó. São estruturas do corpo humano formadas por diferentes tecidos e participam de diferentes processos. Quando a gente chegar lá no 8º ano, vocês vão ver que a pele ela tem tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido mucoso, tem vários tipos de tecido na pele. Então, por conta dessa definição de órgão, a pele, ela se encontra, ela tem essa característica de toda essa definição aí que nós marcamos de órgão. Tia, Tá? agora que eu escutei que sabe que a pele é um órgão, o povo que não gosta de ver coração, ver pulmão, não vê nenhum órgão, mal sabia que estava tocando num órgão a vida toda dela. Muita gente acha que a pele não é um órgão e não sabe que ela é o maior órgão do corpo. Mas ela é um órgão, sim, e é o maior. Tá? Mas muita gente não sabe dessa informação. Só fica sabendo quando a gente estuda, né? Então, muitas pessoas, elas têm um conhecimento, muitas das vezes, de forma errada. Não tem nada a ver com a matéria, mas o que acontece para mudar o grau da pessoa? Se ela precisar usar óculos. O que acontece no olho? Óculos tem a ver, sim, só que também vocês vão estudar isso um pouquinho mais à frente. No nosso olho, o nosso olho ele tem uma curvatura, ele não é reto, né? Ele tem uma curvatura. Então, dependendo do tipo de doença que você tem, essa curvatura ela é diferente. Ou ela é muito curvada ou ela é quase reta. E aí, quando a pessoa é diagnosticada, né, que precisa usar o óculos ele é uma lente corretora. Então, ele faz corrigir essa curvatura do olho. Só que, o que acontece quando a gente troca de grau, né? Que a gente muda de grau? Geralmente, a gente se acostuma com aquele grau que a gente estava utilizando. E aí, geralmente, a gente sempre quer um pouquinho mais. Então, vai chegar um momento em que a sua vista vai se acostumar com aquele grau que você está usando e vai pedir um pouquinho mais. Por isso que a gente, às vezes, muda, né? Na maioria das vezes, sempre para mais, nunca para menos. São pouquíssimos os casos de pessoas que reduzem esse grau. Geralmente, ele sempre aumenta, por causa desse que a gente começa a acostumar com o grau que a gente estava. E aí, se a gente passa a usar muito computador, a usar muito celular, isso contribui para mudar mais rápido. Ô, tia, você sabe que tem um exercício para você fazer no olho que pode diminuir sua miopia. Sim, sim. Hoje em dia já tem diversos processos, né? Tem cirurgia, tem várias coisas. Tem um curso no Facebook. Tia, como que eles botam o grau na lente? Então, aí a lente, ela é... Falar para você.
são tipo que camadas, entendeu? O vidro, ele é composto por camadas, e aí você vai acrescentando aquelas camadas. Dependendo da doença também, se for miopia é de um jeito, se for hipermetropia é de outro jeito. Miopia, as camadas da borda da lente, elas são mais grossas e no meio mais fino. A hipermetropia já é o contrário, tá? No meio é um pouquinho mais grosso e nas bordas mais finas. Então, Eu tenho miopia. só faz mesmo. O óculos é que entende um pouco disso, tá? Tia, Mas voltando lá à nossa página eu te dou 263. uma pergunta, Mas tia. eles fazem o grau, não é? Deixa eu fazer pergunta, tia. Vou voltar primeiro nessa página aí, porque eu preciso terminar essa. Ó, nós temos aí várias figurinhas de corpo humano. Cada figurinha dessa está mostrando um sistema diferente, tá? No primeiro, está representado o sistema respiratório, aí a gente tem aí os pulmões, ó. No segundo, está representando o sistema circulatório, tá? Que é o sistema que envolve o coração e os vasos sanguíneos. Então, a gente tem aí o coração no meio, ó, e vasos sanguíneos espalhados para tudo quanto é lado do corpo. O terceiro, a gente tem o sistema linfático, que vai auxiliar o sistema circulatório, tá? No de baixo, nós temos o sistema genital, por isso que tem uma mulher e um homem, tá? É diferente, porque o sistema genital da mulher, né, é diferente do homem. Então, eles colocaram... Já fez a chamada? Caraca, não lembro, eu tô da aula sim. É, velho. Ô, A Pô, gente que a tem chamada aqui, ó, entra numa ligação. o sistema urinário, tá? Que também é um pouquinho diferente da mulher e do homem, ó. Debaixo da bexiga, a gente tem a uretra, que é por onde sai a urina. Então, na mulher, ela é mais curtinha, observe o desenho. E no homem, é mais compridinha. É a única diferença. Os órgãos são os mesmos. Só que na uretra, por onde sai, esse tubinho por onde sai a urina, é que na mulher vem a bexiga e depois vem a uretra mais curtinha, e no homem vem a bexiga e depois vem a uretra um pouquinho mais comprida, tá? Mas de restante, todos os outros órgãos, eles são iguais, tá? Só mesmo bem diferente é o sistema genital, que é o sistema reprodutor. As meninas têm de um jeito, têm alguns órgãos, e os meninos têm outros, tá? Bom, então para eu fazer a chamada, vou só passar o dever de casa. Não é para sexta-feira, porque sexta-feira vai ser a aula de programa de saúde, tá? É para outra quarta-feira. Então, vocês vão ter aí um tempinho para poder fazer. Não precisa fazer correndo, não. É só para outra quarta-feira. Vocês vão fazer, ó, a página 266, 267 e 268. Para quarta-feira. A aula de sexta, eu vou conferir os cadernos de programa de saúde e nós vamos corrigir o dever de programa de saúde, tá? Ok. Agora vamos lá na chamada. Conforme eu for chamar, liberado, tá? Alexandra. Presente. Ana Clara. Presente. Ângelo. Presente. Arthur. Beatriz Costa. Brian.
Caio, Não. Davi, Presente. Felipe e Gabriel. Acho que não, tia, não. Não. Quem eu já chamei pode ir saindo. Giovana, Presente. Tchau, tia. tchau, amor. Gustavo, Isabela, Presente. João Henrique, Josias, Presente. Tchau, tia. Tayane. Tchau, amor. Até sexta. Até Presente. sexta. Lucas Miguel, Maria Eduarda. Ele falou presente no chat. Tá, já vi. Maria Eduarda, Maria Fernanda, Mariana. Gente. Tchau, tia. Ok.